Executivo foram destravadas? Então, Raniele Veloso. Pois é, esse é o objetivo do governo, né? O Congresso Nacional, que tanto reclama do ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ele finalizou o dia ontem com alegria, dizendo que o governo Lula 3 já liberou em 4 meses 14 bilhões de reais. O valor, em comparação a 2020, que foi um ano também de eleição municipal, mas na gestão Bolsonaro, triplicou. Bolsonaro, até abril daquele ano, tinha liberado 4,18 bilhões de reais em emendas parlamentares. De acordo com o ministro, 92% desse valor foram para investimentos na saúde. Muitas dessas emendas são de custeio para pagamento de pessoal, serviços terceirizados, entre outras despesas já da saúde e também investimentos do SUS. Mas o certo, Amadeu, é que, como a legislação eleitoral proíbe que essas emendas cheguem às bases eleitorais dos parlamentares depois do dia 30 de junho, Alexandre Padilha resolveu antecipar esse trabalho. Olha só um trecho da fala do ministro, depois a gente vai mostrar o ranking dos senadores mais contemplados, viu, até agora. Vamos ver o que o ministro falou. Só para você ter uma ideia, uma comparação. Enquanto este ano, até dia 30 de abril, são mais de 14 bilhões, até dia 30 de abril do ano passado, era em torno de 350 milhões publicados para empenho nesse momento. A gente compara 4 anos atrás, um outro ano de eleição municipal em 2020, é mais de 3 vezes mais o liberado para empenho nesse momento. Nós vamos continuar trabalhando muito, porque até o dia 30 de junho é o nosso prazo para você poder repassar recursos para os municípios. E o governo federal vai continuar acelerando. Tá aí, Amadeu, e no ranking dos parlamentares do Senado, pelo menos, que mais receberam emendas até agora, tá aí, olha, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, e o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí. Aí eu fui atrás da assessoria do senador Ciro Nogueira, né? Eles disseram que é completamente normal, uma vez que essas emendas são impositivas, ou seja, aquelas emendas RP6. Para o orçamento desse ano, vale lembrar que o próprio Congresso aprovou um orçamento recorde para as emendas parlamentares, são 53 bilhões de reais, mesmo com o veto de 5,6 bilhões pelo presidente Lula, restam aí 47 bilhões de reais. E cada senador tem aí de emenda impositiva pouco mais de 36 milhões de reais. Aí então os números das liberações. Professor Vila. Bem, acho que vamos esclarecer quem nos acompanha, Amadeu. As pessoas muitas vezes têm ideia, quando fala do valor que cada senador ou deputado tenha recebido, que seja do deputado ou do senador que ele tenha, entre aspas, embolsado dinheiro. Não, não é isso. Então é necessário esclarecer que são emendas por iniciativa de um deputado federal ou de um senador que solicita esses recursos para atender o que é chamado as suas bases políticas nos seus respectivos estados. A crítica que eu faço, portanto, não é no campo de que o senador ou o deputado esteja desviando dinheiro público. Não, não é absolutamente isso. É que esse gasto, ele é muito ruim, é mal feito. A qualidade do gasto é ruim, porque vai para o município A, B, C ou D, não se tem clareza efetivamente de como esse gasto foi realizado, aí teria que ter um levantamento par e passo do Tribunal de Contas e é muito difícil, e por outro lado não sabe se é o principal, se é a prioridade para a população daquele local ou é para favorecer interesses do prefeito, de um deputado estadual da região, um vereador, que o deputado federal ou senador concede essas emendas. Eu acho que isso é um abuso, não deveria continuar ocorrendo, deveria ter uma parcela acima de emendas de parlamentares no Congresso Nacional, mas o grosso dos valores de investimentos, de custeio de investimento, é a responsabilidade do Executivo. O que faz, e os parlamentares vão fazer nada? Vão. Quando for votado o orçamento, eles vão concordar com aqueles valores ou não. E aí vão discutir esses valores. Agora, emendas da forma como são feitas e para facilitar a vida, supostamente, do Executivo no Parlamento, isso é imoral e antirrepublicano. Bem, e a Raniele está corrigindo, o valor correto é 69 milhões
para cada senador, 69 milhões para cada senador por ano. Eu vou ao Guga, porque... Fala, Raniele. E 37 para cada deputado. 37 milhões para os deputados, 513, e 69 milhões para os 81 senadores. Ok. Eu vou ao Guga, porque também eu achei assim uma coisa, vou na linha do professor Guga, da qualidade do gasto. Porque muito dinheiro para custeio. Eu imaginei que fosse para infraestrutura, Guga. Muito dinheiro para custeio, que por um lado é um bom sinal, porque por mais que o professor Villa explicou, esse dinheiro é usado para custeio, é usado para infraestrutura, é um dinheiro que, enfim, o governo é obrigado a destinar de acordo com o que preza ali, o que pede o deputado ou o senador, mas a gente sabe também que há sim casos em que lá na ponta do lápis, lá no final, o dinheiro uma parte desse dinheiro é sim superfaturado, é desviado. Acontece muito desvio também de dinheiro a partir de emenda parlamentar, a gente tem muitas histórias, e aí ali na ponta do lápis ela é dividida também com aquele parlamentar que destinou aquela grana. Isso acontece. Então saber que uma boa parte está indo para custeio, pelo menos é mais improvável que esse dinheiro seja mal destinado ou até desviado. Mas é um poder que está na mão dos deputados que eles não querem perder. É muito dinheiro que pode parar, sim, num certo curral eleitoral, numa área em que ele vai, sim, depois escolher votos. Então, eles precisam dessa grana, ainda mais chegando à eleição municipal. E o Alexandre Padilha, né, o ministro das Relações Institucionais, ele deixa claro que tem que pagar até a data limite, né, que é 30 de junho, porque depois disso eles não poderiam por conta da eleição. E claro que eles querem que esse dinheiro influencie na eleição. Os deputados, os senadores desejam isso. Na prática, o que o governo está fazendo é comprando apoio político, liberando essas emendas para depois amarrar pelo menos parte desses parlamentares no entorno ali do governo em determinadas votações que virão, porque é assim, infelizmente, que funciona o jogo e funciona cada vez mais assim depois do poder que essa turma passou a ter a partir do Eduardo Cunha ali ainda no governo Dilma e depois muito maior com o governo Bolsonaro. Fica aí a diferença do custeio para o investimento em infraestrutura. Olha, as emendas de custeio vão ali para aquele feijão com arroz, né? Para os gastos que não envolvem construção de uma UPA, construção de uma creche, construção de uma estrada, de uma passagem molhada, de uma nova delegacia. É um dinheiro que vai e não volta em retorno à coletividade, como estrutura, como novos serviços, por exemplo, ter um tratamento oncológico em um município onde não tem tratamento para o câncer, por exemplo. Então, infelizmente, é um dinheiro de curtíssimo prazo que não tem retorno social. Agora, gente, batendo a real, o governo Lula está inventando a roda? Não. Nenhum governo que tem minoria no Congresso vai fugir disso. Ou o governo Lula, se ele for reeleito em 2026, elege uma maioria considerável nas casas legislativas, ou a liberação de emendas continuará sendo moeda de troca, porque é o modus operandi. Inclusive, quando tem votações importantes para o governo, para o executivo, aprovação de um arcabouço fiscal, de uma reforma tributária, criação de um ministério, aí o caixa abre com mais rapidez, com mais facilidade, porque é assim que o governo consegue a governabilidade. Para mudar isso, só o governo com uma maioria muito forte na Câmara e no Senado. Ari, eu vou mais, porque o Bolsonaro, quando ele se elegeu em 2018, quando ele começou o mandato em 2019, ele tinha uma maioria espetacular. Mas aí ele Bolsonaro, ele tinha 380 deputados ao lado dele e uns 60 senadores ao lado dele. Concordo, mas aí tem que ter um presidente que quer governar, que não abre mão do seu poder que lhe foi atribuído pelos votos de mandar no país. O que foi que o presidente Bolsonaro fez? Ele terceirizou o governo
para o Centrão e para o ministro Ciro Nogueira. Não, aí é diferente. eu tô só ele lhe abriu dizendo. mão de comandar o país. Eu estou só lhe dizendo, ele teve Então, essa você tem condição. razão, mas ele abriu mão. Ele teve essa condição. Mas ele abriu mão. Ora, a oposição ao Então. Bolsonaro se resumia a 110, 115 deputados e a uns 15, 20 E senadores. quando o Centrão percebeu que ele não tinha pulso para comandar, foi o que o Centrão fez, colocou uma faca no pescoço e o Centrão foi quem governou. Pois o não, Brasil. Apoliana, pois não, Apoliana. Ainda dentro desse tema do Bolsonaro, acho que o problema dele foi porque ao longo do mandato ele começou a enfrentar fragilidades e diante das fragilidades com a opinião